relacionado com a reabertura da navegação pelo mar Mediterrâneo, uma das principais consequências das cruzadas, quando houve um intenso comércio de especiarias orientais com o Ocidente. Mas não foi só isso não. A Idade Média foi uma época de muitas mudanças, o que nega aquela velha concepção de Idade das Trevas. Idade Média é uma nova ordem mundial. O ano 1000, por exemplo, representa o limiar de um novo tempo. A Europa marchava firme em direção a grandes transformações. No ano 1000 ocorrem inovações técnicas na agricultura que aumentam a produção e diminuem a fome, o que por sua vez acaba provocando o crescimento da população e o êxodo rural. Dentre as principais novidades, dentre as principais inovações técnicas na agricultura, temos a rotação trienal, o uso de adubo e do arado de metal, o plantio de leguminosas, a construção de pontes, o uso de ferraduras, dentre outros. Nessa época, foi uma espécie de revolução agrícola durante a Idade Média. Tudo isso culminou com o renascer das cidades, mudando o cenário do Ocidente. Temos então o advento de uma sociedade em plena mutação. Muitas cidades cresceram por causa de sua localização privilegiada. Estavam no litoral e nos entroncamentos das rotas de comércio. Outras cidades acabaram surgindo a partir dos feudos, que atraíam comerciantes nas suas cercanias. E muitas vezes, senhores feudais e comerciantes entravam em choque. Esse problema geralmente era resolvido com a obtenção de cartas de franquia, o que permitia o comércio mediante o pagamento. Nesse período, Veneza e Gênova monopolizavam as rotas de comércio no mar Mediterrâneo, trazendo as famosas especiarias do Oriente. Essas duas cidades eram exemplos perfeitos de repúblicas que tinham muita autonomia e regimes políticos avançados. Lembravam em muito as cidades-estado da Grécia Antiga. No norte da Europa se destacou a região de Flandres, que monopolizava o comércio no Mar do Norte e no Mar Báltico. Também no norte da Europa foi criada a Liga Hanseática, melhor dizendo, ou Hansa Teutônica, que reunia várias cidades alemãs. Internamente, as cidades da Hansa Teutônica ou Liga Hanseática praticavam o livre comércio, mas externamente adotavam o protecionismo alfandegário. As feiras medievais, por sua vez, eram locais permanentes de transações comerciais, favorecendo a expansão da economia monetária em substituição à economia baseada na troca, que foi uma das características básicas da Alta Idade Média. Foi quando surgiram os bancos, que faziam o câmbio das moedas e normalmente pertenciam aos judeus. Mas por qual motivo os judeus eram grandes banqueiros durante a Baixa Idade Média? A resposta pode ser encontrada na análise da obra A Bolsa e a Vida, do historiador francês Jacques Le Goff. A doutrina da usura foi criada pela Igreja Católica, a condenação da atividade econômica em que o lucro se dava pelo empréstimo a juros. Surge então uma nova sociedade. A mobilidade social era quase inexistente, mas havia uma outra dinâmica. Ao longo do tempo, houve a mudança das regras com a ascensão da burguesia. A Idade Média, portanto, senhores, é a nossa infância. Nós temos como grandes transformações da Baixa Idade Média a economia monetária, o trabalho assalariado, o artesanato e a manufatura, a produção de excedentes e o advento de uma nova classe social, a burguesia. Na Baixa Idade Média, portanto, surgiu o capitalismo comercial,
também chamado de pré-capitalismo ou mercantilismo. Por hoje é só, um forte abraço a todos.